Salve miniclês, tudo certo com vocês? Vim hoje nesse vídeo então pra estar trazendo um formato um pouco diferente aqui pro canal e eu espero que vocês gostem. Então agora cada vídeo vai ser eu falando sobre mais séries e filmes, o que eu acompanhei, tipo um podcast mesmo. Então não estranhem dos vídeos agora serem um pouco mais longos, tá? Então o formato que eu quero fazer é deixar um vídeo mais longo no canal e depois eu vou repostando eles, mais específico de uma série ou de um filme só, mas vocês vão acompanhando aqui pelo canal que vocês vão entender como é que vai funcionar. Então se você não se inscreveu ainda no canal, não perde tempo, vem fazer parte da turma que eu falo de filmes, séries, entre outras coisas da cultura pop. E realmente eu tô um pouco atrasado nos filmes e nas séries, porque minha rotina tá um pouco corrida, mas conforme eu vou conseguindo, vai sobrando tempo, eu vou trazer conteúdo aqui pra vocês, não se preocupem, beleza? Então nos próximos vídeos eu vou estar falando sobre algumas produções do mês de agosto, tá? Que rolaram. Na verdade o mês de agosto foi bem corrido porque lançou bastante coisa, mas eu vou estar trazendo aos poucos aqui pra vocês e é só se inscrever no canal que vocês não vão perder nada. Então o primeiro filme que eu vou falar aqui com vocês é Coringa Delírio A2. E foi o filme 2 do Coringa, né? Quem não sabe, o Coringa lá, aquele personagem do Batman, enfim. Então assim, o filme primeiramente era um musical, então ele conseguiu me surpreender porque, sejamos sinceros, o filme 1 do Coringa foi muito bom na época. Inclusive eu fui ver no cinema esse filme 2, porque o primeiro eu tinha ido já ver no cinema e eu falei, não, vou ter que ir ver no cinema só porque era o Coringa, enfim. E eu fui, teve muita gente que não gostou do filme por ser um musical, mas eu acredito que assim, me surpreendeu bastante o filme em si, porque eu não fui esperando que fosse um musical, se bem que a Lady Gaga estava no pôster do filme, então eu já fiquei meio assim. Mas mesmo assim eu fui sem saber que era um musical e conseguiu me surpreender bastante o filme. Então os atores, né, a Lady Gaga e o Joaquin Phoenix, eu acho que eles conseguem entregar bastante. E por incrível que pareça, os dois conseguiram ter uma conexão muito forte ali, né, demonstrar a emoção dos personagens muito bem. Os dois, o Joaquin Phoenix na verdade não tem nem o que falar, né, porque ele é muito foda. E eu acho que a Lady Gaga só veio pra somar ali no filme e eu gostei bastante, ainda mais que é um musical, né, o filme quase a metade dele tem mais música, os dois cantando, interação, né, então eu achei muito interessante isso. Então a interpretação dos dois foi muito boa. O Joaquin Phoenix, na verdade, lá no 1, né, a gente já comprovou isso, mas aqui eu acho que ele também conseguiu entregar muito bem o personagem do Coringa. O filme 1, então, do Coringa, na verdade, ele foi muito impactante, assim, até quando eu fui assistir. Eu também fui naquela questão de ir ver o filme sem saber muito bem como que era, sobre o que se tratava. E no segundo eu já fui com uma expectativa mais alta por conta do primeiro ter sido muito bom. Eu acho que o segundo ainda não consegue ser tão bom quanto o primeiro. Eu acho que a história do primeiro, né, ali contando um pouco de quem que é o Coringa e o personagem, né, do Arthur Fleck. Então eu achei muito impactante. O 2, eu acho que ele conseguiu surpreender de uma forma mais diferente. O Todd Phillips, que é o diretor do filme, ele consegue trabalhar muito bem com os atores e eu acredito que a parte fotográfica do filme ainda continua muito boa, igual no 1. Eu achei que o filme em alguns momentos ele é um pouco lento em algumas questões, porque o filme 2 vai vir tratar em si do julgamento do Arthur Fleck por conta do que aconteceu no filme 1. Por isso eu acredito que em alguns momentos ele tende a ser mais lento mesmo, mas não é nada que estrague sua experiência. Então o filme tem uma carga emocional mais negativa, né, de tristeza, e eu acho que a fotografia casa muito bem com isso, com aquelas cores mais escuras e aquele peso, né, algumas cenas de chuva. As músicas também, né, muitas delas são mais tristes, e ao contraponto da questão dele se apaixonando ali pela Arlequina também. Então tem esse contraste, sabe, muito bom, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre a questão dos dois apaixonados. Então se você não me segue nas outras redes sociais, não esquece de me seguir lá, eu vou estar deixando linkado na descrição. Então se você não me segue lá, aproveita, me segue, que eu sempre estou postando outras coisas de cultura pop por lá também e da minha vida pessoal. Então eu vou ter alguns spoilers aqui do filme. Pra quem não sabe, então o Coringa ele morre no final, então com certeza esse é o desfecho da história dele. E aqui no filme algo que me chamou muito a atenção principalmente foi o fato da Arlequina e da questão dela se apaixonando pelo Coringa em si,
e nem tanto pelo Arthur Fleck, que é, no caso, a pessoa que está por trás da máscara do Coringa. Então o filme ele tem essa abordagem, né, da Arlequina, dela se apaixonando pelo personagem, né, dessa história, que é o Coringa em si, e não pelo Arthur. Então depois, quando ele vem revelar pra ela essa pessoa por trás da máscara, ela meio que não quer mais nada com ele, porque no julgamento ali acontecem algumas coisas que faz o Arthur perceber que, sabe, que ele é um personagem nessa história, né? Ele não é o Coringa de fato. O Coringa, na verdade, não é o Arthur, né? Falei errado. O Coringa é o personagem dessa história, e por trás do Coringa tem uma pessoa, sabe? Que talvez não seja tão interessante quanto a Arlequina, né? Que foi a pessoa que se apaixonou ali, esteja interessada, vamos dizer assim. Então o filme 2 ele vem trabalhar essas questões, né? Esses questionamentos de persona e personagem, e vem trabalhar algumas questões também que foram abordadas no filme 1, mas com música e esses atores incríveis. Então eu acredito que ainda vale super a pena. Eu gostei do filme e eu daria 4 estrelas de 5, porque eu ainda acredito que o 1 não tem como bater, mas o 2 me surpreendeu bastante. Então se você não viu, vai assistir, que vale super a pena. Então a série 2 que eu vou falar agora é Anéis de Poder. Lembrando então que já tem vídeo sobre alguma dessas séries que eu vou falar aqui nesse vídeo no canal. Então dá uma olhada lá se você quer ficar por dentro do assunto das primeiras temporadas, enfim. Então Anéis de Poder é uma série, está disponível na Prime Video. E a primeira temporada eu havia feito algumas críticas, algumas pessoas não gostaram muito, mas eu acredito que a primeira temporada foi bem complicada. Eu acho que a segunda teve uma melhora bem grande na série comparada com a primeira. Então a série ela tem alguns núcleos que eu vou estar falando com vocês aqui. Então um dos núcleos que eles trouxeram novamente nessa temporada foi Númenor. Eu gostei bastante desse núcleo, a forma como eles trabalharam algumas questões. Então teve algumas cenas bem incríveis lá com um monstro, enfim. E também teve Galadriel e os Elfos. Então nessa temporada eles vão trabalhar um pouco mais essa questão ali do Celebrimbor e da Forja dos Anéis em si. Outro núcleo que eles trazem também é o da Nori e da Pop, lá com um mago no deserto, que futuramente vai virar o Gandalf. Então essa segunda temporada eles trouxeram coisas novas e eles desvendaram algumas coisas. Então eu achei essa temporada mais interessante do que a primeira. Outro núcleo também que eu não gosto tanto na série é o dos anões. Talvez fique mais interessante. Então a gente acompanha aí um pouquinho do Durin com a família dele. Tem um monstro em Khazad-dûm, né? Que é a Terra dos Anões. Então tem um monstro grande lá também. Mas cara, o núcleo dos anões ainda é uma coisa que me pega, que eu, desde a primeira temporada, eu não acho tão interessante. Você pode querer me julgar, pode falar, comenta ali embaixo o que você acha, mas realmente é um núcleo que não consegue me instigar muito. Então eu acho que a temporada ela começa um pouco lenta e ela vai melhorando conforme passa os episódios, sem falar que é 1 hora de cada episódio, então é bem longo, assim, é bem dizendo um filme cada episódio. E com certeza aquele episódio da guerra, que era o tão esperado, eu ficava todos os episódios, meu Deus, quando vai ser? E foi lá pro final da temporada, mas com certeza a guerra com os orcs foi foda demais. E eu gostei bastante desse episódio da guerra, por isso que essa temporada ela tá muito mais interessante, acontecendo mais coisas do que na primeira em si, que foi muito mais história, o início de tudo. Então eu acho que aqui teve também, mas foi bem menos comparado com a primeira. Então eu até acho assim, comparando com os filmes, por exemplo, é muito legal de ver que o filme, né, do Senhor dos Anéis, ele tem um arco narrativo, né, uma história ali que vai se conduzindo e personagens que te encantam, te emocionam, que você torce por eles. Óbvio que o filme tem uma outra estrutura, né, do que uma série, mas aqui eu acho que ainda que tem alguns personagens que, sabe,
assim, principalmente na primeira temporada, você demora a criar uma empatia, uma conexão com eles. Eu acho que na segunda temporada isso já tá mais estabelecido, só que eu ainda acredito que a história em si, ela é, sabe, ela em alguns momentos parece que demora pra avançar a narrativa, enquanto nos filmes é totalmente diferente. Quando os personagens são apresentados, o Frodo e o Sam, então assim, você consegue se importar com eles e criar essa conexão mesmo. Eu tenho vídeos aqui no canal dos filmes, então dá pra você ver que a história ela é muito bem conduzida, enquanto na série você demora, sabe, assim, criar uma conexão com esses personagens. Então eu acho que esse é um grande problema, que foi lá na primeira temporada, mas aqui eu acho que você já, sabe, já tem uma história mais estabelecida. Óbvio que na primeira temporada a gente estava conhecendo esses personagens, tem alguns que vieram lá do filme, né, essa história se passa antes, mas eu acho ainda que na primeira temporada teve problemas que resultaram aqui ainda, que afetaram aqui a segunda temporada. Mas, novamente, falando que a segunda temporada tá bem melhor do que a primeira, pelo menos eu achei. Então a gente tem o Sauron nessa primeira temporada, que tá lá naquele arco dos elfos, né, lá com Celebrimbor, para conseguir os anéis, e a terra dos elfos é destruída. Então a gente tem a guerra ali contra o Sauron e a luta contra os orcs, ou seja, tudo desmoronando mesmo aqui nessa temporada. Então foi muito legal o episódio da treta que teve ali. Teve aquele Arodir também, que no começo da temporada ali eles continuaram com aquele lance, ele meio que sendo esse vilão pra algumas tramas ali dos elfos. Então tem o Anatar ali agora junto com o Celebrimbor, e essa disputa entre eles, e depois ele morre também, o Celebrimbor. Então, por isso que eu falei, essa temporada ela foi muito mais intensa que a primeira, teve muito mais acontecimentos importantes. A parte da cenografia e da fotografia ainda continuam lindas nessa série, tipo, não tem muito o que falar. A questão dos cenários, as imagens são muito bonitas. Os cenários, né, Senhor dos Anéis realmente tem cenários fantásticos, que não é uma série de fantasia, então isso é uma parte crucial da série e que é muito bem trabalhada desde a primeira temporada. Então, igual eu falei, eu acredito que essa temporada em si ela começou mais lenta, mas ela vai se desenvolvendo bem até o final. Mas ainda tem alguns núcleos que realmente eu não consigo me conectar muito, como por exemplo o Arodir. Nessa temporada eu achei algumas questões perdidas dele na história, a Nori com a Pop lá, novamente esses núcleos mais intermediários, até a questão dos anões também, eu acho até os anões ainda um pouco mais interessante do que esses outros arcos. Mas comenta ali se vocês estão ansiosos para a terceira temporada e o que vocês acharam dessa, se vocês gostaram ou não. E agora a próxima série que eu vou falar é Daryl Dixon, The Book of the Carol, que foi a segunda temporada. Então, gente, a série também tá no Prime Video, e a primeira temporada em si de Daryl Dixon eu também tenho um vídeo já falando. Ela acabou bem, né? Então ela acabou com aquela questão da Carol, porque, pra quem não sabe, só pra me contextualizar, a primeira temporada é quando o Daryl chega na França e tem um desenrolar da história dele lá. E agora a gente vai ver um pouco da Carol indo atrás dele, né? Porque os dois ali são os companheiros. Pra quem já viu The Walking Dead, já assistiu meus vídeos, sabe que esses dois personagens têm uma conexão, né? Eles estão juntos há muito tempo, e quando teve essa série derivada eles se separaram. Então agora a gente vai ver a parte da Carol indo pra lá. A Carol, na verdade, é uma personagem ali de The Walking Dead. Eu gosto bastante dela, mas principalmente a atriz que interpreta ela. Só que a personagem em si, eu acreditei que nessa série eles iam mudar um pouco a proposta, trazer coisas novas dela, mas meio que, assim, eu não achei tão interessante alguns pontos, eu já vou falar com vocês. Então uma coisa que eu achei muito legal foi a Carol indo pra França com um avião. Então esse ponto deles trazerem um avião no Apocalipse Zumbi eu achei muito legal, mas era um avião bem capenga ali, caindo aos pedaços.
mas foi muito interessante essa proposta de um avião em The Walking Dead, eu achei muito legal. Então tem o Ash, né, que é esse personagem que a Carol encontra e ela engana ele falando que ia resgatar a filha dela na França. Porém, foi só uma história que ela contou pra ir pra França atrás do Daryl, né, gente? Então ela engana o Ash. Uma coisa que eu não gostei muito ali no começo da temporada foi aquela questão do raio caindo. Sabe, eu achei muito específico, e nessa temporada teve uns acontecimentos que assim eu acho muito específico de ter caído um raio justo quando a Carol encontrou o cara lá na casa, que sei lá quanto tempo ele tava lá, mas não, justo quando ela encontrou, caiu um raio que fez entrar os zumbis, que, sabe, tipo assim, é um negócio que muito, assim, específico de ter acontecido, sabe? Tá, mas tudo bem, a gente releva algumas coisas na série. Então aconteceu tudo, né? Calhou tudo pra acontecer naquele momento, enfim. Então eles saem, né, com o avião dos Estados Unidos e eles encontram um grupo ali na Groenlândia quando eles pousam. Então tem algumas mulheres lá e teve uma verdade muito legal que eu acho que eles podiam ter trabalhado mais, eles não falaram muito. Aquela questão da praga, né, humana, que elas falam que talvez os zumbis tenham um lado positivo nisso. É meio bizarro isso, mas enfim. Que é o fato deles estarem controlando a população humana. E teve algumas abordagens nesse sentido que eu achei bem legal, mas eles não trabalharam muito isso. Eles pegaram e mataram as mulheres logo em seguida, mas enfim. Então eles chegam na França depois disso. Eles encontram um grupo na França até encontrar o Daryl, que foi com aquela vilã que eles também não trabalham muito nessa temporada. Então Norman Reedus, que faz o Daryl, as cenas de ações continuam muito legais também na série. A parte visual dessa série realmente é muito foda, me desculpa, mas assim, o contraste dos verdes, as paisagens, a gente pode até comparar um pouco com The Last of Us. Aquele contraste do verde, algumas cenas mais sombrias, eu acho muito incrível dessa série, realmente a parte visual. Comparando com a série original e alguns outros derivados, não tem muito o que falar, é muito top a parte visual dessa série. A Isabel morre também nessa temporada, algo que me surpreendeu um pouco, porque do núcleo do Daryl ali na França, ela e o Laurent e o Daryl, no caso os três, eram assim, o que estavam conduzindo a primeira temporada, né? Então ela ganhou uma certa relevância e eles simplesmente mataram ela aqui. Enfim, acontece, não sei porque eles tomaram essa atitude, que é aquela mulher que era a freira, não sei se vocês lembram quem assistiu a primeira temporada. Só que eu acho que eles não deram a relevância necessária na morte dela no quarto episódio ali. Eu acho que poderiam ter dado uma carga maior, uma importância maior pra personagem. Eu acho que deixaram ela meio de escanteio, sendo que, tipo, na primeira temporada ela era quase como se fosse a personagem principal ali, tirando o Daryl, de certa forma. Só que um erro que eles cometem aqui nessa segunda temporada, eu ainda considero a segunda temporada um pouco inferior que a primeira. Pra mim, é aquela questão, tem os dois personagens principais ali, né, o Daryl e a Carol agora, e eles simplesmente tomam a atitude de matar todos ao redor, ou seja, todos os personagens coadjuvantes, meio que sem dar a devida importância, e matar todos ao redor ali. E a gente sabe que no fim das contas os personagens principais não vão morrer, então, sabe, fica um negócio que já tá meio cansativo. Não que eles devam matar os personagens principais, mas eu acho que eles deveriam dar mais peso pros personagens secundários, sabe? Então eu acho que a narrativa em si, principalmente dessa temporada, eu acho que, sabe, não foi muito bem conduzida. E daí eles ficam criando aquelas cenas, sabe, tipo de agora vai acontecer alguma coisa com esses personagens, não sei o que, e no fim eles não morrem, e a gente já sabe disso, então acaba que não surpreende muito. Então eles trazem também os zumbis variantes nessa temporada novamente, que é algo bem legal, bem interessante, que eles ficam mais rápidos ali, então para cenas de ações é muito interessante. A Janet, né, que é aquela personagem que a gente achou que poderia ser uma possível vilã muito foda, eles matam também de qualquer jeito lá, com a variante lá, enfim. E o Laurent, que antes ali na primeira temporada tem aquele grupo do Sam Mikkel lá, que é um grupo meio religioso e tal, e daí tem a perseguição
ali com o Laurent, aquela narrativa de resgate dele. A Melissa McBride, que é a personagem da Carol, ela é muito foda, mas assim, a personagem da Carol, eu achei que eles iam trazer de uma forma diferente. E assim, eles trouxeram aquela questão das alucinações e dos flashbacks, que assim, eu achei interessante em alguns momentos, com aquelas cenas lá da série de The Walking Dead, até assim, pra lembrar a gente quem é a personagem, o que ela representa, e pra gente lembrar um pouco também do que aconteceu lá na série principal. Só que, sabe, em alguns momentos ficava cansativo a ver a Carol vendo um celeiro qualquer e lembrando da Sophie. Mas enfim, só faltou ela adotar mais uma criança pra morrer, né? Como acontecia lá em The Walking Dead. Bom, mas pode ser que aconteça ainda, vamos ver. Então, o único que consegue fugir ali com o Laurent é o Ash, depois de conseguirem resgatar ele lá naquela trama lá do San Miguel, que enfim deu aquela treta, que foi meio levado de escanteio, mas ele conseguiu fugir por conta do avião ser pequeno e não caber todo mundo. Ou seja, agora o Daryl e a Carol ficam ali na França, mas eles ainda estão com aquela intenção de voltar para os Estados Unidos. Enfim, não sei o que vai acontecer na próxima temporada. Eu acredito que nessa segunda temporada eles atropelaram muitas questões, sabe? Parece que foi muito rápido, assim, os acontecimentos. Sabe, tipo, foi... Assim, cada episódio é uma conclusão de um negócio, saca? Então eu acho que ficou uma temporada muito atropelada, assim, muito rápida. Eles podiam ter trabalhado algumas questões melhores. Eu acho que a primeira temporada ainda consegue ser melhor, tá? Que a segunda. Mas esses dois personagens eles ainda são muito interessantes, assim. Teve muitas cenas de ações com eles, mas eu acho que a história em si, a narrativa, tem muito mais potencial deles trabalharem melhor. Vamos ver nessa próxima temporada o que eles vão trazer. Quero o feedback de vocês, se vocês gostaram ou não dessa temporada. A questão das estrelas eu esqueci de falar. Anéis de Poder eu daria 4 estrelas de 5, na minha opinião, porque foi melhor que a primeira temporada. E Daryl Dixon, de 5 estrelas, eu daria umas 3, porque eu acho que a primeira temporada foi melhor. E agora vamos falar da última série, uma série queridíssima que eu assisti esse ano, que foi Heartstopper. Então lançou a 3ª temporada na Netflix. Eu assisti esse ano a série. É uma série bem parecida ali com Sex Education. Tem essas características bem adolescentes e algumas abordagens meio parecidas. Então, só pra contextualizar um pouco, a primeira temporada teve aquele problema do Charlie com o Ben. Aquela relação um pouco abusiva que eles tinham lá no começo, até ele conhecer o Nick, toda a abordagem dos dois. E nessa 3ª temporada eles vão trabalhar um pouco outro tipo de antagonismo, que seria a questão alimentar que o Charlie tem por conta do bullying que ele sofreu, que foi um pouco trabalhado ali na segunda temporada. Então a gente acompanha na segunda temporada também um pouco desse início de relação dos dois e como que eles estão lidando com isso, as descobertas. E nessa segunda temporada eles vão trabalhar um pouco outras questões. Então na segunda temporada tem essa questão também do Nick se descobrindo, esse início de relacionamento. Eu acho que todos os personagens da série são muito bem desenvolvidos. A história ela foi conduzida bem, os personagens secundários ali, além dos principais. Eu gosto muito da trama da Ellie e do Tal, da Darcy e da Tara. Eu acho que, saca, todos esses núcleos secundários são muito bem trabalhados. Eu acho que o começo da primeira temporada fica muito uma questão ali de cenas com festa, da interação dos amigos. Então eu achei isso um pouco cansativo no começo, mas eu acho que a série vai se desenvolvendo bem ao decorrer da temporada. Então a gente vê que o Charlie ele vai lá pra reabilitação lá, psicológica por conta do transtorno dele. E a gente vai ver um pouco do Nick lidando com toda essa situação, essa solidão de estar agora sem o Charlie. Então, igual eu falei, o começo da temporada tem um pouco essa questão dos dois juntos ali ainda, e como o Nick vai lidar com toda essa situação, e essa relação, né, do suporte que eles estão recebendo ali dos amigos. Porém, eu acho que a temporada ela vai se desenvolvendo muito bem, toda essa questão dos dois.
E tem algumas questões abordadas aqui. Os temas abordados são muito interessantes, na verdade. Toda essa questão dos relacionamentos LGBTs e algumas descobertas, né, sexuais dos personagens também. E a gente vê também um pouco ali no final da temporada essa questão do Nick agora tá saindo do colégio, ele vai entrar na faculdade, e como que, sabe, o Charlie tá lidando com essa outra situação agora. Então, depois que eles meio que concluem, de certa forma, essa questão do transtorno do Charlie, que não é bem concluído, mas que não é concluído totalmente, porque realmente isso gera um trauma muito grande, gerou um trauma muito grande no personagem, mas conforme como essa questão vai se acalmando, de certa forma, agora eles vão trazer outra questão, que é a da separação dos dois, porque o Nick vai pra faculdade e como que os personagens o personagem, né, vai lidar com essa outra situação agora. Os dois, na verdade, né. Então a série é muito fofa. Eu gosto muito, assim, de como eles trabalham a história, a parte visual é muito legal. Então, essas cores mais quentes, né, de alegria, e a parte, o contraste, né, com o escuro ali, quando eles tratam de temas mais pesados, aqueles desenhinhos que aparecem, assim, é muito uma série muito adolescente, assim, muito legal. Mas ao mesmo tempo ela consegue lidar com temas muito importantes atualmente e que precisam ser tratados. Então a série tem esse contraponto, né, de uma parte mais fofa com uma parte mais séria, e enfim, é muito legal. Eu super recomendo se você não assistiu. E eu daria 4 estrelas também pra essa temporada. Eu acho que a primeira e a segunda são, assim, é muito mais legal de ver, porque a gente tá conhecendo os personagens, então eles, sabe, estão construindo a história dos dois, então é muito mais interessante. Eu maratonei super as primeiras temporadas, e como saiu a terceira já esse ano, eu acho que o começo da temporada é um pouco mais parada, mas ela consegue se desenvolver bem e ainda tá muito legal. Agora vamos esperar a quarta temporada. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo, dessa nova proposta que eu tô trazendo. E só lembrando mais uma vez para se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais também, que me ajuda bastante. E o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acompanhar os outros vídeos do canal. Até uma próxima, pessoal, e tchau!